Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas. Aloha! Vamos falar de um tema importante dentro do Ho'oponopono. Muitas pessoas chegam no canal e perguntam: Dr. Paulo, tenho milhares de preocupações. Aliás, eu nem sei como construir aqui o meu Ho'oponopono, porque são tantos objetivos e eu já sei que o senhor fala que nós temos que fazer um de cada vez. Exatamente, um de cada vez. Usar nosso foco, nossa atenção para aquele objetivo, do início, meio, fim, até atingir aquilo que se propõe. Isso é muito lógico, é muito claro, está lá nos preceitos dos 7 pilares do Ho'oponopono e é funcional. Dessa forma, minha energia vai para aquilo, minha atenção vai para aquilo, soluções vai para aquilo, o caminho desbloqueia e eu chego lá. Chegou lá, faço para o segundo objetivo. O problema maior não é isso. O problema maior é que as pessoas ficam repletas de preocupações. E as preocupações acabam interferindo no Ho'oponopono que eu estou fazendo. Por quê? Me tira o foco daquilo. E é importante, claro, eu soltar, mas me manter focado na direção do sucesso, daquilo que eu desejo. Então, hoje vamos falar sobre preocupação. E eu vou dar, além do Ho'oponopono, algumas outras técnicas que podem te relaxar, pode te desligar desse momento e deixar o Ho'oponopono agir de forma integral. Primeira coisa sobre preocupação, a gente precisa entender uma coisa muito claramente. Tudo que nós temos tem um papel. Por exemplo, pensamento negativo, ele tem um papel? Tem, ele tem um papel construtivo. Mas na maioria das vezes, quando ele é muito recorrente, vai e volta, os pensamentos ruminantes, de repente ele é destrutivo. A preocupação não é tão diferente. Nós temos a preocupação positiva, mas também temos a preocupação negativa. A preocupação positiva é aquela que nos leva a um momento de olhar para aquela situação e eu vou buscar uma prevenção. Eu estou preocupado, estou me ocupando de uma situação que ainda não ocorreu, mas está me dando pistas de que eu posso prevenir certas coisas. É muito simples. Então, eu tendo essa característica de saber diferenciar uma coisa de outra, ajuda muito. Tem preocupações que são estéreis, não são funcionais. Por quê? São preocupações que geralmente me levam ao passado, a uma parte morta da minha vida, né? E lá para frente, para o futuro, que às vezes me causa inseguranças e medos. Então, eu preciso separar uma coisa da outra. Preocupação legítima e preocupação que não tem fruto. Que, muito pelo contrário, né? Preocupação está tirando minha paz. Porque os pensamentos preocupantes, eles criam um circuito constante, né? Ida e volta, e vira um ciclo dentro de mim. Então, de repente eu estou fazendo meu Ho'oponopono para determinada situação, eu tenho um grau de dificuldade com aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo do emprego. Deus limpe mim do que está impedindo a chegada do meu novo emprego. Já sei que é meu, é novo, estou chegando. Mas aí fica aquelas preocupações dentro da minha mente, me martelando, me tirando o poder da criatividade, de levar meu currículo, conversar com pessoas, fazer uma boa entrevista. Então eu chego na entrevista preocupado. Eu posso fazer antes de entrar na entrevista o meu Ho'oponopono? Posso, até de forma condensada, pequena, simplesmente respirando e falando: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pronto. Faz 5 minutinhos lá, você entra para a tua entrevista muito mais relaxado, muito mais tranquilo. Mas é claro, eu preciso terminar com essas preocupações. E existem alguns exercícios que podem colaborar com tudo isso. Então, eu vou dar uma série de técnicas para você aplicar no seu dia a dia e eliminar essas preocupações, aquelas que são estéreis, são infundadas, não estão te trazendo benefícios. Nós precisamos daquelas preventivas, aquelas que eu paro e penso: isso está sob meu controle? Está. Se está sob meu controle, então é uma preocupação legítima, porque eu posso fazer alguma coisa para isso. Se não está no meu controle, não é uma preocupação legítima. É uma preocupação que está me levando a um estado de insegurança, medos, falta de fé. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele foi desenvolvido para pensar. Essa é a primeira coisa importante. Muito importante você entender isso. Cérebro para pensar. E nós temos as nossas emoções para sentir. Cada um tem o seu momento certo de ser utilizado. Agora,
O que precisa ficar muito claro é que não dá para mim parar de pensar. Não existe isso. Não tem, eu vou fazer uma meditação para parar de pensar. Eu já falei em vídeos anteriores que eu faço meditação para que eu possa observar os meus pensamentos de uma forma a não se apegar a eles e entender qual a historinha que ele está contando. Isso é importante. Meu cérebro é um contador de histórias. Essa é a mais pura realidade. Bom, então não existe parar de pensar, mas existe eu ativar aqui no meu cérebro algumas zonas, algumas áreas que são para o relaxamento natural. Porque é claro, né? Imagina você 24 horas pensando sem parar. Não para nada. Isso daqui é que nem um radiador, né? Uma hora ele vai ficar com a água sempre superaquecida e de repente nós temos os malefícios, né? Então, o que eu preciso fazer? Estimular as áreas de relaxamento natural do cérebro. Tem área de relaxamento. Tem aquela área de prazer, diversão, tranquilidade, paz, harmonia. Está aqui dentro. Quando estimula essa área, as preocupações elas tendem a diminuir. É muito simples, olha. A preocupação está aqui em cima. Eu estimulo as áreas do cérebro para relaxar, automaticamente as preocupações caem. É algo químico, é algo aqui dentro do nosso cérebro. Então, eu preciso usar algumas técnicas lá no meu dia a dia, bem simples de eu colocar em prática. E é simples e funcional. É baseado na neurociência. A partir do momento que eu utilizo elas, vou me adaptando a uma, a outra, meu nível de preocupação vai diminuindo. Minha área de relaxamento cerebral vai aumentando. E aí eu tenho uma harmonia. É bom eu ter essa harmonia. Agora, lembrando que preocupação tem a preocupação legítima e aquela que não é legítima. Aquela que é a contadora da historinha. Aquela que vai para o passado e traz um monte de situações à tona. E aquela que vai para o futuro, né? Que te deixa inseguro, completamente desarmonizado. E a preocupação, realmente, se nós formos observar, eu diria que dentre 10 preocupações que nós temos no dia, pelo menos 9 nem aconteceu. Uma é legítima, e essa legítima eu preciso entender que eu preciso prevenir a situação. Para isso que existe esse pensar do cérebro. O cérebro ele é baseado na prevenção. Então vamos lá, vamos analisar a primeira técnica. A primeira técnica a gente chama de, dentro da terapia cognitiva, de janela de preocupação. O que é isso? Lembra que eu falei para você? Tem preocupações que são úteis e tem são as inúteis. As inúteis são aquelas que estão fora do meu controle. Eu não adianta nada porque eu posso pensar, mas eu não vou trazer soluções. Então, é inútil. Vai me causar o quê? O sofrimento. Esse sofrimento é constante, porque eu não consigo fazer nada, está fora do meu controle. Então, é inútil e eu estou sofrendo com aquilo. Então, o que eu faço? Eu pego no meu dia, olha que interessante que é essa técnica. Eu pego no meu dia 15 minutos, inicialmente 15 minutos. Eu sento aqui, ó, por exemplo, que horas são? 4 horas da tarde. Vou chegar aqui, ó, das 4 às 4h15, o que eu vou fazer? Esse é o momento diário, exclusivo, de eu me preocupar. Me preocupar com o que for que seja. Se preocupa. O máximo que você puder. Preocupa. Eu me preocupo com isso. Estou preocupado com o meu futuro. Estou preocupado com aquele negócio do passado. Então, todas as preocupações vêm à tona. Deixa só aí, fluir. Porque tem uma questão muito importante. Cada vez que eu reprimo alguma coisa, qualquer coisa que eu reprimo, tanto pensamento quanto emoção, ela sempre vai estar lá. Preparada para te cutucar. Preparada para entrar dentro do teu dia a dia, te desestabilizar. É um inimigo, né? Então o cérebro, você precisa saber usar ele. Então, deixa, flui tudo. Deixa fluir tudo. Joga tudo para fora. 15 minutos. Põe tudo lá para fora. É o momento da preocupação. E aí eu falo com o meu cérebro, né? O que eu falo com o meu cérebro? Quando de repente, fora desses 15 minutos, eu vou me preocupar, eu falo, peraí. Eu quero, obrigado pelo aviso da preocupação, que chegou até mim, mas tem uma hora para isso. A hora da preocupação. Então quando chegar a hora da preocupação, você fala para mim. Então você acaba comandando o teu cérebro. É como se você fosse o chefe e ele fosse o teu funcionário. Ou seja, eu falo para ele assim, peraí, você quer
se preocupar, tem um horário certo para isso. É lá na nossa reunião da preocupação. A reunião da preocupação, a janela da preocupação. E aí naquele horário eu vou me preocupar. Então se eu me condiciono a isso, todo momento que eu tiver, quando são aquelas preocupações constantes, inúteis, eu jogo lá para a minha janela da preocupação, para aquele momento em particular. Essa é a primeira técnica. Funciona? Funciona. Comigo funciona. Eu me adaptei muito bem. Chega alguma coisa que eu vou me preocupar, eu falo, não, pera aí. Vou deixar para os meus 15 minutos. Mas tem uma segunda técnica que é muito interessante, que eu chamo de escrita terapêutica. Outros neurologistas, psicólogos, psicanalistas da área do cérebro, eles falam que é o download cerebral. O que é isso? Primeiro, o cérebro ele precisa se organizar. Muitas vezes a gente chega no dia porque a gente pensa muito, é muito. Então, ele se desorganiza, completamente desorganizado. Então eu uso o recurso da escrita terapêutica. O que eu faço? Eu anoto aquilo que eu estou me preocupando. E eu já falei isso em vídeos anteriores, inclusive todos os nossos cursos têm a escrita terapêutica. Porque é onde eu desgrudo aqui esse pensamento preocupante da cabeça, ponho lá no papel. Olha, eu anoto, eu organizo. Pode ser uma memória, pode ser uma culpa, qualquer pensamento. Olha, eu coloco aqui no papel. Eu não preciso colocar bonitinho, certinho, direitinho, bem escrito. Não, eu coloco do jeito que eu quiser. Veio, você coloca. Tá lá, no papel. E aí o cérebro, ele vai te trazer novamente, né, aquele cutucão. E aí você fala para o teu cérebro, não, fica tranquilo, já escrevi, está anotado. Então é algo que você vai resolver. E depois você percebe. Tem duas caixinhas. A caixinha do que é útil e a caixinha do que é inútil. Esse pensamento foi útil? Põe aqui. Esse pensamento foi inútil? Põe para lá. É uma preocupação que não faz sentido. Já mata ela aqui. Mas você tirou do teu cérebro e colocou no plano físico. São duas técnicas aqui principais, muito boas. Às vezes a primeira, né, a técnica da janela da preocupação dos 15 minutos, eu posso escrever. E eu posso unir uma técnica com a outra. Isso te ajuda muito. Sabe, ele limpa o teu cérebro. Isso é importantíssimo. É igual algumas meditações. Nós temos um curso de intuição, e no curso de intuição nós temos uma meditação de intuição que ela é muito importante dentro desse curso. Por quê? Ela faz você pensar, soltar tudo que tem na mente. Tem uma técnica, é uma meditação básica, especializada para trazer para você a meditação. Não as coisas da tua cabeça, a meditação, a intuição. E aí você recebe a intuição. Se você mistura intuição com coisas da cabeça, você não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então tem uma meditação específica para isso. E ela organiza. Isso é importante. Então, vamos lá. Esse é o primeiro passo, as duas primeiras técnicas que vão ajudar. Vamos para a terceira agora. Muito bem. A terceira técnica, eu chamo de técnica de visualização. Você já percebeu que o pensamento, né, ele gira histórias, cria histórias. Então, cria histórias, palavras, você fica pensando tudo aquilo. Se de repente eu transformo, eu acesso as imagens do meu cérebro, eu desacelero os pensamentos. O pensamento tem um fluxo muito constante. A imagem tem um fluxo mais relaxante. Então, a visualização é poderosíssima, poderosa para a gente despreocupar. E o que eu faço para isso? É muito simples. Eu vou utilizar um processo de visualização terapêutica. Eu vou imaginar, por exemplo, me caminhar em algum lugar tranquilo, gostoso, calmo, sereno. Por exemplo, à beira da praia, perto do lago, na grama, pôr do sol, cheio de detalhes. Vou visualizando aqui dentro de mim algo que seja gostoso para você. E aí o pensamento por si só ele desacelera. Por quê? Porque você está acessando as imagens. Pensando em imagens. Sentindo. Colocando a emoção mais relaxante que vai ligar a zona do cérebro e vai fazer aquele feedback, né? Vai aumentar o relaxamento, vai diminuir a preocupação. É muito simples, muito eficaz. Então, pega uma visualização terapêutica que fala
caminha para você, te guia para um local tranquilo. Às vezes sentar num banco, ver o verde, a mata, o céu, sentir o vento, a textura, tudo isso traz para você uma leveza e o cérebro, ele automaticamente compensa, desacelera. Quarta técnica, né, é eu sair da minha cabeça. Como eu fiz no processo anterior, eu estou na minha cabeça, mas usei a visualização, a imagem. Agora eu vou sair da minha cabeça e vou para o corpo. E aí nós temos meditações específicas para isso. Mas não é aquelas meditações forçadas, né? Aquelas que eu tenho que me concentrar, eu tenho que respirar de um jeito, eu tenho que manter o foco. Não! Eu vou, por exemplo, deitar, colocar atenção nos meus pés. Então eu vou deitar relaxado, faço a respiração, que ela é importante. Ela também é um relaxador cerebral, a respiração, bem tranquila. Inspiro pelo nariz, retenho e solto. Faço isso 3, 4, 5 vezes, relaxo o corpo. E aí eu ponho minha atenção no pé. E lá nos pés eu começo a perceber eles. Mexo os dedos dos pés. Aqui estão os meus pés. Os dedos dos meus pés. A planta dos meus pés. Meu calcanhar. E eu mexo o pé. E eu venho subindo. Estou sentindo minha perna, a panturrilha, meu joelho. E vou calmamente subindo, devagar, um ritmo bem tranquilo. Respiro, vou colocando atenção. Como que está? Está rígido? Está relaxado? Relaxa, solta. E aí você vem para a pelve, para o abdômen, para o tronco, vem para os pulmões, vem para os ombros, onde fica toda a nossa atenção, o pescoço. E eu vou subindo. Utilizo uma música relaxante, tranquila, deito na cama. Vou fazendo isso. E aí eu chego até a cabeça, couro cabeludo, cabelo, e eu vou relaxando. Eu simplesmente me ancoro. O que é a ancoragem? Eu me coloco aqui, ó, no chão. Os pés no chão. Por quê? Porque eu estou focando no meu corpo, não nos pensamentos. E aí eu tenho um momento de relaxamento do meu cérebro e as preocupações diminuem. E o quinto, além da ancoragem, eu vou usar agora a audição. E aí entra um trabalho nosso, que é o trabalho dos brain waves, ondas mentais. Todo mundo sabe que existe um padrão mental chamado padrão alfa, que é o padrão de tranquilidade. Se você está naquele padrão de agitação, preocupação constante, você está num padrão muitas vezes desorganizado, padrão beta desorganizado, as ondas cerebrais. Então, eu preciso resgatar a tranquilidade. E a neuroacústica é muito importante. Nós vendemos CDs especializados para isso. Você coloca o fone de ouvido, tem que ser um fone de ouvido, aquele que recobre o ouvido inteiro. Tá? Você coloca aquele fone de ouvido, você pega, dá um play naquela sonoridade, é uma vibração muito relaxante, um fundo, a gente chama de background, fundo de sino, vento, natureza, e existe lá uma vibração, uma frequência. Aqui é uma frequência, aqui é outra, tem uma diferença. Essa diferença faz puxar a sua frequência cerebral para aquele padrão, ou seja, está em alta atividade, de repente eu estou em baixa atividade, estou em alfa, extremamente relaxado, calmo, sereno, equilibrado. E esses brainwaves, em 7 minutos já começam a fazer efeito. Ah, Dr. Paulo, eu achei interessante isso. Vai lá no WhatsApp, compra o CD. A gente fala o CD, mas é o MP3. Coloca no teu celular, compra um fone de ouvido de qualidade e faz essa neuroacústica, porque é a entrada pelos nossos ouvidos. É como se você tivesse assim, eu estou, por exemplo, hoje passando por um momento de perda de um relacionamento. Aí você vai ouvir aquelas músicas de sofrimento, que a gente fala as músicas da fossa, né? Aquelas músicas da dor. Isso daí, ele amplia a melancolia, a nostalgia, depressão, sentimentos que estão acoplados ao sofrimento. Então não faz muito sentido, né?
sentido faz eu buscar determinadas músicas que me motive, que me desperte, que me melhore. E nesse caso os brainwaves são os mais indicados. Só para você ter uma ideia, lá na Europa existem clínicas especializadas onde a pessoa entra dentro do consultório, deita, eles colocam os fones de ouvidos especiais e a pessoa faz o treinamento de 30 minutos com brainwave. Nós temos brainwave para ansiedade, nós temos brainwave para concentração, para dormir, porque tem muitas pessoas que têm insônia. Tem brainwave, por exemplo, para eliminar o vício do álcool, das drogas. Tem brainwave para fibromialgia. Tem brainwave para melhorar a depressão, dar motivação, autoconfiança. Tem uma linha de sons, frequências específicas que trabalham o nosso cérebro e condicionam o nosso cérebro a padrões mais saudáveis. Então, esse é o quinto passo, a quinta técnica importante. Você pode encontrar esses brainwaves na internet, eu posso até encontrar no YouTube, mas preciso tomar muito cuidado. Porque veja bem, o brainwave é uma onda. Se é uma onda, eu tenho duas ondas diferentes, uma aqui e outra aqui, vai criar uma neuroacústica. Se essa onda tiver um clique, na hora que você fez o download, por exemplo, ou está escutando lá no YouTube ou qualquer outro dispositivo, se tiver um clique, você perde o padrão. Perdeu o padrão, o efeito, automaticamente ele é cancelado. Por isso que nós vendemos o MP3, uma qualidade muito superior, acima de 192 bps, e ainda mais, é claro, passamos por um software que identifica se existe a presença de algum clique. Então o som sai limpo daqui, sai bem acústico, chega para você, você faz o download com todos os aplicativos desligados, coloca no teu celular, põe um fone de ouvido de boa qualidade, não aqueles de colocar aqui dentro do ouvido, aqueles que tem que recobrir, e você tem uma sessão terapêutica aí na tua casa. Você para um CD R$15 e tem uma sessão terapêutica que, por exemplo, lá na Europa não custa menos do que 50 libras, né? Ou seja, R$250 uma sessão de 30 minutos. Por quê? Porque cientificamente está comprovado pela neurociência, pelos trabalhos cognitivos, que esse tipo de trabalho é, na verdade, o despertar, né, da reprogramação mental. E a gente trabalha com isso há 20 anos. Então, é uma outra técnica importantíssima. Então, você tem aí 5 técnicas. Você pode se adaptando a cada uma delas e vai perceber com o tempo, através de um pequeno treinamento de alguns dias, que toda a tua preocupação vai ceder, vai ganhar espaço para soluções. E isso é importante. Então, segue aí as dicas para você. Quer aprender um pouquinho mais sobre tudo que nós falamos sobre pensamento negativo? Vem para o nosso WhatsApp. Sempre tem mensagens baseadas em Ho'oponopono, programação neurolinguística. Nós falamos sobre relacionamentos afetivos, foco, sucesso, prosperidade, gratidão, autorresponsabilidade, motivação e muito mais. São temas em áudio, podcast, 5 minutinhos por dia, que vai fazer você pensar melhor e agir melhor aí na sua vida. Melhorando, claro, o teu caminho, a tua jornada. Então, segue a dica, o WhatsApp deve estar por aqui por cima, só pegar o número, entra lá, faz contato conosco, ganha o aplicativo Ho'oponopono, já entra, ganha o CD gratuito, já tem curso gratuito para você e uma infinidade de boas-vindas. Então, vem conosco. Lembrando também que dia 25 de novembro e 10 de janeiro tem cursos lá no WhatsApp. Tem curso de autoestima, gratidão, Ho'oponopono. Tem curso de relacionamentos amorosos, que foi o nosso próximo lançamento. Um curso incrível de 55 vídeos, 15 dias de curso, 17 aulas. É um show de curso para quem quer salvar o relacionamento. Então, segue a dica para você. Agradeço a sua presença aqui no site. Se você quiser fazer sua inscrição para ouvir os nossos próximos vídeos, eu agradeço. Então, aloha!